Jesus. Amém. Meus queridos, boa tarde, boa noite, amigos, perto, longe, parentes queridos. Eu estou aqui uma vez mais com a minha missão de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Hoje, se o Senhor nos abençoar, conforme eu creio que Ele irá, nós estaremos fazendo a penúltima consideração sobre esse tremendo campo de batalha na guerra espiritual, que são as nossas lutas contra o nosso arqui-inimigo, Satanás. Nosso plano é, na semana que vem, falarmos sobre a forma como o Senhor nos instrui que devemos nos posicionar para a luta vencedora contra o nosso inimigo. Eu não posso esperar, quase estive assim como que mudando o tema de hoje, que eu acho que é um tanto descritivo, para que nós saltássemos então já para os finalmente, não é? Mas isso traria alguma falta de coordenação com os irmãos hispanos, com os grupos, alguns grupos estamos juntos em paralelo, então nós vamos fazer bom uso dessa oportunidade que o Senhor nos dá e vamos aprender sobre como reconhecer as influências, como reconhecer a presença do inimigo naqueles fatores e pessoas que nos cercam. Para aqueles mais afeitos a cuidado de saúde, é uma espécie de aula de diagnóstico, sinais e sintomas daquilo que se passa quando o inimigo tem o seu dedo, a sua participação na vida de pessoas e nos acontecimentos que nos rodeiam. Muito bem, antes que eu possa compartilhar isso com vocês, eu quero lembrá-los que nós vamos fazer uma pequena interrupção para a celebração da Ceia do Senhor. Hoje já é o primeiro domingo de agosto e nós temos aí diante de nós a ordenança do Senhor Jesus de que lembrássemos dele através da ceia do Senhor. Bem, poderíamos fazê-lo agora, mas eu creio que ao compartilhar com vocês um breve resumo para que nós nos localizemos no estudo da palavra do Senhor, nós vamos criar uma oportunidade muito boa para a ceia do Senhor. Você já vai entender direitinho. Nós temos visto então que este arqui-inimigo ele se originou lá no passado de uma soberba sem medidas, e ele foi duramente, ele e os seus seguidores foram castigados, foram condenados, e a sua condenação não dormita, ela está por acontecer, ela irá acontecer certamente, e a sua condenação de Satanás e seus demônios, ela está já decretada pelo Senhor. Nós consideramos a presença e a atuação do inimigo nas páginas da história do mundo até chegar até nós. E, estranhamente, embora o Senhor Jesus tenha dado múltiplas evidências de que esse ministério de destroçar as obras do inimigo era um dos selos do seu ministério, nós temos então notícia de que isto gera um certo mal-estar em algumas pessoas. Falar sobre espíritos, sobre demônios, céu, inferno, isso tudo gera um desconforto em algumas pessoas, havendo mesmo aqueles que dizem que nós devemos evitar abordar a palavra do Senhor no que diz respeito a esses assuntos, porque seria uma forma assim de sermos mais politicamente corretos, e seriam mais as pessoas que nos aceitariam o Evangelho de Jesus. É um grande engano, porque no momento em que nós adulteramos a palavra do Senhor, aquilo que nós estamos oferecendo já não é mais o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus está impregnado deste ensino, e mais, de advertências sobre os cuidados e as instruções que nós temos procurado dar. São instruções para que haja um feitio de realidade no ensino da palavra do Senhor. Nós não estamos querendo ensinar historinhas
e sem nenhuma praticidade. Não, queremos seguir na palavra do Senhor e ela nos levará ao conhecimento do que se passa, quer nós gostemos do assunto ou não. Nós acabaremos então instruídos e instruídos estaremos então buscando a força do Senhor para nos tornarmos vencedores nesta batalha, nesta guerra. Muito bem, nós vimos antes de entrarmos nesta reta final, o aspecto da tentação. É tão importante que nós deixássemos claro, e nós fomos profundamente nesse assunto na semana passada, que este fator de desestabilização da vida do servo e da serva do Senhor, que são as tentações, elas ocorrem, a tentação não é pecado, a tentação ocorreu antes do pecado, foi o primeiro desvio da ordem lá no jardim do Éden, e ela nos traz a tentação a esta beira do abismo, esta situação onde nós temos que fazer decisões, quer seja decisões por Deus, quer ser decisões em favor daquilo que nós desejamos, e muitas vezes nós estaremos negando a palavra do Senhor se andarmos atrás dos nossos próprios interesses. Muito bem, nós vimos então que as expressões do apóstolo Paulo, eu gosto demais do texto, os bereanos terão que procurar por si só, não lerei hoje, que é 2 Coríntios 11:3, onde escrevendo para aquela igreja em Corinto, Paulo disse: olha, eu estou preocupadíssimo com vocês, tenho grande ardor no meu coração de preocupação de que não ocorra com vocês como aconteceu com Eva, lá, se referindo lá à queda que ocorreu lá no Jardim do Éden, porque eu temo que vocês se desviem da simplicidade e da pureza do Evangelho. Eu temo que vocês tornem a palavra de Deus algo tão cientificoide, tão estranho ao próprio Deus, e que vocês inventem doutrinas e filosofias e formas de andar que já não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensina. E com isso, vocês, adulterando a palavra de Deus, vocês fatalmente cairão em tentações múltiplas. E alguns, continua Paulo agora já em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, alguns nesses últimos tempos darão ouvidos a espíritos de demônios e se desviarão da fé. Essa é a última consequência daquilo que o inimigo pretende, é que pessoas que servem ao Senhor Jesus acabem então apostatando da fé, acabam abandonando os caminhos do Senhor. Bem, tudo isso foi um motivo de enfatizarmos a chamada, a busca da graça do Senhor, para que Ele estivesse então nos dando a sua força, nos livrando do poder do inimigo no nosso caminhar diário. Um ponto importante que nós vimos, e esse é o fim do meu resumo por hoje, é aquela situação que eu chamei de os pecados crônicos, aquelas áreas onde nós tropeçamos e caímos com muito maior frequência do que tropeçamos e caímos em outras áreas. Todos nós temos nos referimos a isso quando falamos sobre a carne mortal, essas áreas de fraqueza, coisas em que nós estamos mais propensos a ela. Hebreus 12, 1 e 2, bereanos, o Senhor nos conta sobre o cuidado que devemos ter sobre o pecado que tenazmente nos rodeia, o pecado que nos assedia. Todos nós temos alguma área. Eu creio que isto veio lá dos primórdios, lá dos tempos em que não andávamos com o Senhor, andávamos de mão dada com o inimigo, satisfazendo as tentações, os desejos da nossa carne, e alguns programas foram inseridos de uma forma assim mais profunda lá no nosso ser, e é nessa área, ou são nessas áreas onde o inimigo entra com maior frequência. Ah, pastor Nery, quer dizer que você está querendo dizer que crente ele pode ser possesso por Satanás, essa coisa? Não, a palavra diz, e nós lemos vários textos negando essa possibilidade. Onde habita o Espírito de Deus, ou aquela pessoa em quem habita o Espírito de Deus, é templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos conta: a este, em 1 João, o maligno não lhe toca, e ele é guardado
por Jesus. Ele é guardado por essa presença que é maciçamente mais forte do que o espírito satânico, que possa querer causar estragos na vida do servo, da serva do Senhor. Mas nós vimos que cristão, pessoa que anda com Jesus, gente boa, que já nasceu de novo e que tem o desejo de caminhar com o Senhor, também pode sofrer opressão. O inimigo oprime o servo e a serva do Senhor. Nós demos múltiplos exemplos na semana passada de quedas e de tropeços de servos e servas do Senhor, servos do Senhor no passado, o que não nos deveria surpreender, porque a palavra do Senhor nos diz que, por exemplo, o profeta Elias, um servo do Senhor, magnífico, lá no Velho Testamento, ele é usado como padrão. Ele diz assim: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões e tentações que nós. Irmão, não há um justo, não há um sequer. O grande momento na história do universo foi a entrada neste mundo daquele bebezinho, nascido da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. E ele veio, ele, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Ele que diz sobre ele próprio: eu vim para destruir as obras do maligno. Não existe outro ponto mais importante para Deus que não seja a revelação de Jesus como o único meio pelo qual nós podemos ser salvos eternamente, mediante a purificação, o perdão dos nossos pecados. E Jesus, já poucas horas antes de sair da terra, finalizando o seu ministério, ele disse aos seus discípulos, ele passou para os discípulos essa ordenança: façam isso em memória de mim. Eles estavam ao redor de uma mesa, onde estavam, eu imagino, muitos alimentos. É uma festa grande, a festa da Páscoa dos judeus, mas haviam dois elementos que Jesus tomou para si, e para trazer esta ordenança. Ele diz assim: este é o pão que é dado, esse é o pão que representa o meu corpo, que é dado em favor de vós. Esse é o pão que será partido na cruz do Calvário. Esse é o simbolismo do pão. Ele será partido e dado. Ele é aquele que Deus decidiu dar para a sua redenção, sua, povo de Deus, redenção. Tomai-o, comei-o, este é o meu corpo, diz o Senhor. E pouco tempo depois, alguns minutos depois, ele tomou um cálice de vinho. Nós temos representado aqui esse pequeno cálice com suco de uva, e ele disse: bebam dele. Este representa a nova aliança, esse é o novo testamento no meu sangue. E vocês tomem e façam memória de mim. Eu amo 1 João 1,7, onde ele nos estende ao entendimento o poder do sangue de Jesus derramado lá na cruz. Ele diz assim: se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Irmãos, aqui na horizontal, nós vivemos em paz uns com os outros. Enquanto andamos na luz, andamos sob a sua luz, não podemos produzir luz de nós mesmos. Enquanto andamos sob a sua luz, pecados cometidos, confessados ao Senhor, portanto purificados pela sua graça, enquanto andamos debaixo dessa luz, sabe o que acontece? Nós temos amizade, relacionamento, até com pessoas que se considerem inimigos da gente. Há paz, há paz. Você quer saber onde começa a falta de paz, toda a contenda? É no momento em que nós cometemos pecados, seja em pensamento, seja em palavras, seja em ações, e nós não os confessamos ao Senhor. Então, a ceia do Senhor é uma lembrança de que nós não podemos fugir deste caminho, não podemos escapar para um caminho de fazer coisas boas, o que é muito bom, do caminho de ajudar o pobre, o necessitado, o que é muito bom.
de alimentarmos aquele que nada tem, de fazermos missões, de distribuir. Existe uma infinidade de coisas que agradam, que enfeitam o céu, e que o Senhor deixou estabelecido para o seu povo fazer, aquelas boas obras que Ele preparou para que nós andássemos nelas, e nós não podemos ignorá-las. Mas, amados, boas obras não purificam pecados. Se você quer saber o que é que você deve fazer com relação àquela palavra mal dada, aquele pensamento que você sabe que ofendeu ao Senhor, aquela atitude que trouxe dor a outros e a você próprio, enfim, pecados de várias naturezas, se você quer saber, não existe outra forma de purificação dos pecados, senão pelo sangue de Jesus. E a palavra dele é que nos conta essa realidade, e por isso nós o louvamos nessa hora. Pai querido, quero louvar o nome do Senhor, porque o Senhor entregou o corpo do Senhor Jesus para ser ferido, moído, partido, Senhor Deus, lá na cruz por nós. E nós tomamos o pão nesta hora, Senhor Deus, que é um mero simbolismo daquele ente sagrado que o Senhor enviou para nos buscar e salvar, o Senhor Jesus. E nós comemos em obediência à tua ordenança e damos glória, gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Comamos, irmãos. Conforme estava dizendo, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E o vinho, o cálice, o suco de uva, ele é um mero simbolismo desse fato, mas em obediência ao Senhor. Quero convidar a todos que bebamos, felizes por podermos ter a certeza, a garantia que o Senhor nos dá. Pecado, seja ele agudo, seja ele crônico, seja de que natureza for, eles encontram o seu fim no momento em que o servo, a serva do Senhor, humildemente e confiantemente confessam o seu pecado ao Senhor. E a palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E Ele segue, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Todavia, se alguém dentre vós pecar, saibais que temos diante do Pai um advogado, um intercessor, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Palavra não muito usada, propiciação, precisa de uma explicação. Ele é aquele que sofreu sobre si a ira de Deus que nós mereceríamos receber por causa dos nossos pecados. Ele, Jesus, desviou para si a ira de Deus destruidora contra o nosso vil pecado, e Ele tomou sobre si as nossas dores, e Ele nos purifica de todo o pecado. Tomemos com gratidão ao Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome. Faça diferença, Senhor Deus, na minha vida, na vida dos queridos que me ouvem nesta hora. Através da tua santa palavra, da tua santa presença que se encontra aqui entre nós e ao redor de todo aquele que o ouve de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns de vocês devem ter lido, ou pelo menos visto resumidamente a história do Dom Quixote de la Mancha, aquele cavaleiro andante que batalhava contra seres imaginários, não é? Ele via lá um moinho, ele imaginava que aquilo era um dragão, um monstro, alguma coisa completamente fora da realidade. Nós podemos andar fora da realidade no que diz respeito ao reconhecimento do que são as influências demoníacas. Nós podemos estar dando tiro ao ar, vendo demônios onde não existem
e deixando de ver os demônios onde eles devem ser vistos. E por essa razão eu tomei, com a ajuda de servos tão queridos que escreveram comentários bíblicos, concordâncias bíblicas, que gente preciosa, nos deixaram assim uma herança fantástica, e nós desfrutamos delas hoje em dia. Pregações de gente que já partiu para a glória, como o pastor Shed, por exemplo, como nós nos valemos desses tesouros. E a nossa vida, como dizia o pastor Ari Veloso, que também está na presença do Senhor hoje, consiste em humildemente, entre outras coisas, reconhecermos que não existe nenhuma originalidade naquilo que pregamos. Pastor Ari costumava dizer que originalidade é a arte de esconder a fonte. É exatamente isso. Eu não vou ter nenhum trabalho, não vou me dar nenhum trabalho para esconder qualquer fonte que eu esteja usando nessa noite. Eu estou andando sobre bênçãos que outros plantaram para nós. Louvado seja o Senhor, tão precioso, o Espírito Santo que andou na vida desses homens do passado. E nós estamos aqui plantando para outros andarem sobre estas bênçãos no futuro. Esta é a caminhada. Muito bem, eu quero dar para vocês algumas coisas, alguns dados que os ajudarão a reconhecer, a fazer um diagnóstico, a dizer assim, não, isto está acontecendo por influência demoníaca. Eu não me engano, eu aprendi da palavra do Senhor e eu sei que isto é assim, com certeza. Sobre o que fazer, nós vamos falar na semana que vem. Se o Senhor nos der vida e saúde, esse é o programa sobre como nos posicionar. Mas por hoje é uma questão de diagnóstico. Nós vamos falar sobre tratamento na semana que vem. Então, eu quero dar para vocês alguns sinais e sintomas que o ajudarão a ver e a reconhecer a presença do inimigo. Além de ver e reconhecer, esses sinais e sintomas vão nos ajudar a buscarmos ajuda no Senhor, porque não poucas vezes nós somos melhores do que as pessoas que seguem nos caminhos de Satanás, as pessoas que caem nas artimanhas de Satanás, dos seus demônios, e nós podemos cair também. Então, ao reconhecer o perigo, isto não tem a intenção, eu não tenho intenção de mostrar para nós, ou mostrar para a igreja, ou para os amigos e parentes que nos ouvem, assim, está vendo, isso é perigoso, isso é feio, não pode. Não, eu quero dizer assim, que o inimigo se apresenta dessa maneira, ele é astuto, ele é ardiloso, e a sua finalidade é nos roubar, matar e destruir. Ele nos quer engodar, ele nos quer nos enganar e nos quer levar de roldão, para que nós nos apartemos do Senhor. Entenderam bem? Espero que sim, essa é a finalidade. Nós vamos declarar aqui textos da palavra do Senhor, ou momentos da palavra do Senhor, em que Ele nos declara sobre estas características de Satanás. Antes de entrar na primeira, e sem mais delongas, eu quero reconhecer para vocês que esta não é uma visão exaustiva do problema, não é. Depois de coletar aqui um número, eu vi que é muito difícil, numa simples série como esta, nós passarmos por toda a Bíblia, notadamente o Novo Testamento, e darmos para os irmãos tal exposição da palavra, onde nós poderíamos dizer com honestidade, aqui estão todas as características de como Satanás vem sobre o ser humano, de como ele se apresenta, de como ele... Não é possível, não é possível. Eu tenho muitas delas, aqui eu espero apresentá-las até o ponto em que isso não vai enfadá-los, mas os irmãos fiquem com a minha recomendação de lerem e o fazerem com muita atenção e carinho, dois livros particularmente, que são a segunda carta de Pedro e a pequenina carta de Judas. Não esqueçam disso, 2 Pedro e Judas. Inclusive existe bastante superposição ali de ideias, e são textos que os irmãos não podem deixar de incluir nas suas leituras bíblicas. Muito bom. Primeira característica da pessoa afetada por ataques do inimigo: ela pode exibir atitudes muito estranhas, bizarras, alguns diziam, nós não usamos muito essa palavra, muitas vezes atitudes violentas,
especialmente precipitadas ou deflagradas quando a palavra do Evangelho é proclamada. Nós vemos um exemplo sobre isso, Bereanos, lá em Marcos 1, 23, 24, quando um homem possesso de um espírito imundo, um homem possuído por um espírito satânico, ele entrou à sinagoga e interrompeu o culto, berrando, assim nos diz essa tradução que eu usei aqui, NVI, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Ou a outra tradução diz: vieste se intrometer nos nossos assuntos? Uma audácia violenta. Eu imagino que esse homem não falou isso ao pé do ouvido de ninguém, sussurrando, mas aos brados, berrando. Esta é a palavra que definia bem as palavras que ele usou, o tom que ele usou. Eu bem sei quem és, o Santo de Deus. E eles agem, então, os demônios, muitas vezes, interceptando, sem qualquer forma de respeito. Esse homem nem respeito pelo próprio Senhor Jesus teve. Mas não sabia quem Jesus é. Sabia sim. O demônio nele diz que eu bem sei quem és, Jesus, o Santo de Deus. Nós vemos, talvez, de todas as passagens que nos falam sobre endemoniados, por exemplo, a de Marcos, capítulo 5, de 1 a 20, talvez de todas, a mais conhecida, para mim é que a primeira me vem à mente quando fala em uma pessoa endemoniada, a história daquele homem, o endemoniado Gerazeno ou Gadareno, dá na mesma, depende como você fala o nome daquela cidade, que fica ali muito próximo nas barrancas do mar da Galileia. Este homem, ele era, o retrato que se dá a respeito dele é completamente estranho, é completamente horrível. Um homem que andava nu nos meios dos sepulcros, se ferindo em pedras, em correntes com as quais pessoas tentaram prendê-lo sem conseguir, e ele era tão forte que fazia em pedaços os grilhões e reduziam a migalha. Ninguém o podia domar, diz o texto de Marcos. E ao ver Jesus, ele correu e adorou e clamou em grande voz, dizendo: que tenho eu contigo? A mesma expressão usada lá por Marcos no texto anterior que eu referi, dizendo assim: eu te conjuro por Deus que não me atormentes. Vejam só, e Jesus pergunta o nome, e não era um demônio, era uma legião de demônios, e eles foram então expulsos pelo Senhor Jesus. Estou querendo enfatizar no fato de quando existe uma completa e manifesta aversão a Deus, quando existe uma interrupção à palavra do Senhor, quando existe um desafio a Deus, Jesus, o que você está se metendo nas nossas vidas? Coisas desse nível. Você tome um passo na direção certa e busque abrigo no Senhor. Ou, se eventualmente você for o vaso que o Senhor vai usar para expulsar aquele demônio, faça-o no poder do Senhor. E nós falaremos mais sobre expulsão de demônio na semana que vem. Existem outros textos ainda nos evangelhos. Eu poderia mencionar lá em Marcos 9, aquele menino que os discípulos não conseguiram expulsar um forte demônio dele. Jesus, posteriormente, quando perguntaram por que nós não conseguimos expulsar, Jesus, essa casta, essa linhagem, esse tipo de demônio, elas só saem com oração, muita oração, e outras traduções acrescentam jejum também. E esse menino, seu pobre pai, quando se referia ao menino, diz assim: o demônio muitas vezes o apanha, o convulsiona, de modo que ele o espuma, range os dentes e ele vai definhando, muitas vezes o joga na água, muitas vezes o joga no fogo. Vejam só que situação tão aberrante que era a vida desse menino, e não era exatamente o menino. Ele era, na verdade, não era esse moço, ele era, na verdade, alguém possesso por Satanás. Então, são quadros que nós não podemos ter qualquer dúvida a respeito se eles se apresentarem diante dos nossos olhos. Eu incluí aqui, fiz referência à segunda característica, que é o indivíduo possesso por Satanás. Muitas vezes é dotado de uma força física sobrenatural, sobre-humana, pelo simples fato de que
os anjos caídos que possuem a pessoa são muito mais poderosos do que os seres humanos, ainda que eles não tenham corpo, mas eles podem dotar de uma força sobre-humana aqueles corpos nos quais eles se abrigam, os quais eles possuem. Nós vemos esse exemplo lá em Atos 19:14, meus bereanos aí, aquela história onde um demônio saltou sobre os 7 filhos de Seva, um maioral da sinagoga, que ao ver Paulo expulsando demônios, foram tentar mimetizar o que Paulo fazia, eles que não tinham nenhum temor de Jesus, e um homem endemoniado saltou sobre esses 7 moços, tudo dá a entender que eram moços, homens fortes, e ele os subjugou, os feriu, os rasgou a roupa, fugiram nus e feridos, um único demônio. Esta é uma outra característica bem marcante. Outra característica também incluída já na nossa fala é o fato de que a pessoa sob influência demoníaca ou a presença de demônios, ela com grande frequência, ela faz afirmações doutrinárias cheias de blasfêmias e de falsidades contra o Senhor Jesus. Paulo, lá escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios 12:3, ele diz assim: não se iludam, ninguém dizendo anátema Jesus. Anátema é uma palavra que quer dizer maldito, desprezível seja Jesus. Ninguém que tenha uma posição, que fale coisas horríveis sobre Jesus, essa pessoa, ela não pode ser vista como alguém neutro. Esse cara é um boca suja, é um mal educado. Não, amados, nós estamos falando sobre ir além de uma linha, que é um ato que caracteriza pessoas que são movidas por espíritos malignos. E talvez isso seja muito mais frequente se nós pensarmos que a coisa pode ser trivializada no nosso dia a dia. Não foram poucas as vezes na minha vida, não que eu tivesse reconhecido demônio, mas hoje talvez com um pouco mais de compreensão da palavra do Senhor, eu reconheceria, onde num grupo de colegas, num grupo de escola e seja o que for, de repente alguém solta lá uma piada e está lá o nome de Deus, está lá o nome de Jesus, e estão barateando, estão dessacrando, estão blasfemando contra o nome de Jesus. Blasfêmia é coisa de Satanás. Blasfêmia é coisa séria. Blasfêmia é linguagem de Satanás. Portanto, servos e servas do Senhor, não tenham nada a ver com esse tipo de pessoas. Talvez não seja nem o melhor momento de pregar. Afaste-se. Você não quer ouvir o fim da piada? Não, eu não participo de histórias desse tipo. Eu não participo, eu sou uma pessoa de Deus e eu estou fora. Eu estou fora. Sigam conforme vocês acharem que é o melhor, eu estou fora. Se quiserem saber mais sobre minha posição, conversamos depois. Eu reprovo o que vocês fazem e eu não participo de coisas assim. É necessário que tomemos uma posição muito radical quando o nome de Jesus é vilipendiado dessa maneira que comumente o é nesse dia onde o respeito por autoridades e por dignidades tem desaparecido da face do planeta, não é? Muito bom. A palavra nos fala múltiplas vezes, e talvez seja um dos contextos mais frequentes onde são mencionados os demônios e a sua atuação, sobre falsos mestres, falsos apóstolos, falsos servos, falsos. Na realidade são apóstolos de Satanás, são ministros de Satanás, são servos de Satanás, disfarçados de ministro da justiça de Deus. É necessário que o Senhor dê ao seu servo, que nós tenhamos entre nós na igreja pessoas e que andem seriamente com o Senhor e investidos da posição de autoridade, eles possam reconhecer, estou falando sobre o dom do discernimento, um dos dons preciosos do Espírito Santo de Deus, o dom do discernimento, em que esses espíritos sejam revelados. Deixa eu contar aqui uma história, que é uma história que me impressionou muito. Nós já morávamos nos Estados Unidos, e na nossa querida igreja, lá no Brasil, Igreja Batista Unida do Braço, será que tem alguém assistindo a gente? Fica aí o meu beijo saudoso, meu abraço, aquele povo tão amado, tão querido, muitos já promovidos à glória, não é? Daqui uns dias vou eu também, mas, enfim, essa gente que mora no meu coração. E eu já morava aqui
nos Estados Unidos, e um irmão vindo de lá me contou essa história, que posteriormente foi confirmada por outras histórias. Estou falando de gente de grande respeitabilidade, servos que são exemplos para mim, e eu creio que a história é verdadeira. Nós tínhamos ali, nos nossos grupos, e participava do grupo de evangelismo, nosso irmão Américo. Será que o Américo está no ar aí? É impossível saber. Casado com um doce de pessoa, que era Arminda, e eu lembro tão bem deles ainda, uma filhinha linda, e cujo nome eu não estou lembrado agora. Aos 67 anos de vida, eu já esqueci o nome da filhinha. Tocava piano, uma menina preciosa. E houve aquele dia tão especial na vida da igreja, em que o santuário, o templo que foi erigido, iria ser consagrado, dedicado ao Senhor. Uma festa linda, muito bom, e muitas igrejas sabem bem sobre esse tipo de ocasião. Então estavam ali Américo, Arminda, e veio um convidado de fora. Nas situações não é incomum que o pastor da igreja convide uma pessoa conhecida, um pregador conhecido, de renome e tudo mais. E veio um pregador de renome, eu não sei quem é, posso falar à vontade, porque não estava lá e nunca foi me dado o nome da pessoa, mas irmã Arminda se pôs numa tremenda situação de agitação interior. Ela era uma pessoa, deve ser ainda, uma pessoa assim, tímida, de poucas palavras, e ela dizia: Américo, não é possível, vocês não estão vendo, esse homem não é de Deus, esse homem é... Mulher, que você está falando? Baixa a voz aí, aqui você vai causar um problema, causar um estranho. Não, ele está blasfemando, ele não está falando a palavra do Senhor, ele está torcendo, oh Senhor, oh Senhor. Ela percebeu algo que ninguém percebeu, ou pelo menos só vieram a perceber algum pouco tempo depois, creio que da ordem de semanas depois, grandes escândalos e grandes situações que completamente negavam a presença de Jesus na vida daquela pessoa. Então a palavra do Senhor nos diz que essa atitude, 2 Coríntios 11, de 13 a 15, ela diz: essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás, ele está falando sobre falsos apóstolos, obreiros desonestos que se fingem apóstolos de Cristo, e ela diz que essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, e os seus servos, eles seguem no caminho do seu senhor Satanás. Esta é a verdade a respeito de pessoas que andam nesse caminho. Eles distorcem a palavra, mas eles se dão a conhecer pelos seus atos. Eles se disfarçam, um outro item, de pessoas que parecem boas. Conhece aquela história lá em Mateus 7, de 15 a 20, Jesus fala: pelos seus frutos os conhecereis. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente, em peles de ovelha, interiormente são lobos devoradores. Eles estão disfarçados. Eles estão disfarçados. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas de espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, irmãos, dizia Jesus aos seus discípulos, pelos seus frutos os conhecereis. Eles se disfarçam muito bem, falam bonito, como diz o pastor Guilherme Kerr na sua música, uma das minhas favoritas, Coisa Séria, não é? Eles falam sobre novas éticas, falam sobre coisas assim muito polidas, muito educadas, mas a coisa não é séria, não tem raiz no coração, simplesmente porque não existe vida do Senhor neles. Tito emenda em Tito 1, versículos 15 e 16, dizendo assim, que tais pessoas, eles afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam. Afirmam que conhecem a Deus, sabe a Bíblia, conhece de alto a baixo, de frente para trás, é capaz de dizer de proezas em termos de conhecimento, mas as suas obras os negam, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Uma marca muito importante, e o rebanho de Deus esteja alerta sobre isso,
muito importante. Eu não posso escolher uma que não seja importante, daquelas que eu estou trazendo para vocês, mas eu queria particularmente trazer para os irmãos esta característica dos falsos mestres. Eles querem dividir o rebanho de Deus. Sabe aquela pessoa que nunca tem uma palavra boa sobre a sua própria igreja? Sabe aquela pessoa que nunca está satisfeito com aquilo que foi pregado, aquilo que foi ensinado na escola dominical? Não, está tudo errado. Por definição está errado. As suas comparações são estabelecidas em algum bom exemplo de perfeição que ele tirou lá do passado, que nós nem sabemos se existiu ou não, mas ele usa, ou ela, usa de aquele sim é que era bom, aquele sim é que é bom, aquele sim. O que está aqui no nosso presente é motivo de desprezo. Esse é o mesmo que define a palavra facção ou a palavra heresia. Heresia quer dizer isso, quer dizer facção, quebra. E a palavra do Senhor nos diz exatamente isso, que ao homem faccioso, depois da primeira e segunda admoestação, essa pessoa tem que ser chamada irmão. Você não está cooperando para o bem. Não, mas estava tudo ruim, estava desafinado, como cantou, eu não sei. Irmão, Deus não vê a aparência, Ele vê o coração, nós estamos fazendo o nosso melhor. Não, porque o pastor pregou muito longe, porque pregou muito curto, porque não está bom isso, não está bom aquilo. Este espírito divisivo, você, irmão, irmã, queridos, reconheça, diz, isto é de Satanás. Porque vejam bem o que ele diz aqui. Ao homem faccioso, que é essa pessoa que toma essa atitude, depois da primeira e segunda admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido, vive pecando e já por si mesmo está condenado. É um apóstata. Pelos seus próprios atos, ele abraçou o caminho da apostasia, se é que um dia foi crente, ele abraçou o caminho da apostasia, e agora ele se infiltra sorrateiramente no meio do povo, isso é a linguagem usada na carta de Judas, na segunda carta de Pedro, ele se infiltra com a intenção de dividir o rebanho de Deus, de espalhar o rebanho de Deus, de quebrar a unidade da igreja do Senhor Jesus, tão estimada pelo Salvador, quando orava ao Pai e pedindo ao Pai que nos mantivesse em unidade. Falsos mestres que encobrem, lá em 2 Pedro 2, de 1 a 3, encobrem heresias, coisas que causam divisão, que são destruidores e acabam negando até o Senhor que os resgatou, e movidos pela ganância, palavras fingidas, e assim por diante. Irmãos queridos, isto vem de uma forma às vezes tão socialmente aceitável. Então, em que igreja não tem um boatozinho sobre isto, ou sobre esta, ou sobre aquela pessoa? Irmãos queridos, tudo que possa causar qualquer forma de discriminação, qualquer forma de olhar como sendo menos alguém, isto é do inimigo. Ele veio para dividir, ele veio para... E nós devemos, no conhecimento da palavra do Senhor, simplesmente nos apartar. Ele manda dizer isso, ele manda falar isso, e manda fazer isto, lá em Tito 3, de 8 a 11. Evita-o, evite essa pessoa, deixa que as autoridades da igreja chamem essa pessoa na cabeça. Irmãos, nós vamos evitar você, nós estamos aconselhando você em amor, para você se ajustar. Não tem o que te agrade, procura outro lugar, vá para outro lugar que o diabo te carregue. Seja qual for a expressão que seja usada, será muito bem usada, porque esta pessoa não está para somar, ela não está para edificar, ela está para roubar, matar e destruir, o que a identifica como um seguidor de Satã, porque esta é a sua agenda. Um outro ponto, eu não vou dizer tão importante, na realidade todos o são, aquele espírito que domina certas situações. Isso acontece em todos os níveis, acontece nas nossas casas, acontece no relacionamento marido e mulher, pai e filho, filho e pai, irmão, irmã, irmã, irmão, acontece com os nossos melhores amigos, aquela situação onde de repente alguém desfere um golpe, em geral
com palavras e que nos afeta profundamente, mexe com a nossa sensibilidade. E agora nós nos encontramos diante do Senhor, que nos diz na palavra dele tão claramente, Efésios 4, 30 a 32, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, e toda amargura causada pela estocada, a cólera, a ira, toda gritaria, blasfêmia, sejam tiradas dentro de vós, bem como toda malícia. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Vejam só, amados, não é no código divino da palavra do Senhor, não existe falta de perdão entre irmãos. Não existe. Não que nós não sejamos tentados ou que caiamos em situações deste tipo. Eu me lembro recentemente, eu estava assim, o Senhor, pela bondade dele, me levou ao arrependimento tão doído por algo que eu fiz errado. Estava errado, o Senhor me mostrou para mim a feiura do meu pecado. Eu olhei para uma situação de bênção que estava se desenhando assim no horizonte da minha vida, e eu tinha me alegrado muito com a possibilidade de que certas coisas iriam acontecer, e eu vi claramente que a mão do Senhor, ela iria pesar sobre aquela situação, iria ser privado daquilo que o próprio Senhor tinha aparentemente destinado para ser uma bênção, um motivo para que eu me alegrasse, algo que seria de benefício não só para mim, família, igreja, enfim. E eu vi claramente, é como a palavra do Senhor nos conta lá no passado, lá em Miqueias, ele dizendo assim: você por si mesmo, você desprezou, você jogou fora a bênção que eu tinha para você. Eu fiquei tão aborrecido, tão triste, não pela perda, de verdade, não pela perda da bênção, não foi, mas por me encontrar nessa situação tão, o americano diria odd, ou DD, uma situação tão estranha, onde o meu Senhor, meu querido Salvador, meu Jesus, Ele me põe numa posição de ser punido, de ser assim, depenado de privilégios que Ele próprio queria. Então, filha, como um pai faz muitas vezes com os seus filhos, não é? Não, você não está tendo temor, e eu fiquei assim muito abatido, muito triste com esse tratamento, e eu disse ao Senhor: Pai, eu reconheço, o Senhor teria direito de tirar muito mais do que o Senhor fez. Eu te louvo, eu vou me resignar nessa situação de não ter a bênção, e louvado seja o teu nome. Eu, enfim, consagrei ao Senhor, confessei o meu pecado a Ele. Vamos lá, Senhor, vamos para a próxima. E naquela mesma manhã, era uma manhã de sábado, eu fui buscar na minha correspondência, no meu e-mail, e sabe o que aconteceu? Lá estava a confirmação da bênção que eu havia perdido. Mas eu fiquei tão feliz com esse carinho do Senhor, de quando eu confesso o meu pecado, Ele traspassa o meu pecado, e Ele me vê agora como um filho querido, Ele não me trata pior, que coisa tão linda, bem-aventurado aqueles cujos pecados são perdoados, cuja iniquidade é perdoada, cujos pecados são encobertos. Eu fiquei tão contente, tão contente, apenas para deixar o dia passar. Como eu disse, era um sábado, levei as meninas a passear num certo lugar aí, Marília e Débora, e lá por uma situação onde elas me pareceram ter agido com um certo descuido para comigo, eu soltei os cachorros em cima das ruas. Como eu, havendo sido tão perdoado, tão beneficiado pelo amor do Senhor, eu não tolerei um pequeno deslize delas. Isto é da nossa carne. Esta é aquela parábola do credor incompassivo, que devia muito e que foi perdoado,
e que um que cometeu um deslize, uma pequena dívida com ele, agarrou no pescoço para te jogar na cadeia e jogou na cadeia. E nós conhecemos muito bem qual é o fim dessa história. O Senhor não aceita esse tipo de história. Bem, louvado seja o Senhor, eu tive a graça do Senhor de pedir perdão para Débora e para Marília, e tive a graça delas terem me perdoado, e tudo acabou num delicioso lanche no Miami Subs. Foi muito bom, o Senhor é maravilhoso, Ele nos perdoa os pecados. Mas vejam só, nós não podemos reter no nosso coração essas rusgas, essas coisas contra nós. O Senhor Jesus, Ele clamou ao Pai para que não houvesse divisão, para que todos sejam um, ele diz lá em João 17, a partir do capítulo 21, para que todos eles, todos os meus seguidores, não só naquele tempo presente, mas no futuro, se referindo a nós, que eles, pela tua palavra, onde crer em mim, para que eles sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu nos enviaste, para que o mundo olhe e fale assim, essa gente é enviada por Deus. Eles têm que ver essa unidade no corpo de Cristo, têm que ver pessoas que caminham se perdoando uns aos outros, sem fazer muita questão sobre coisas que, afinal de contas, são tão menos do que o que nós temos feito contra o nosso Salvador Jesus. O que Ele carregou sobre nós na cruz é tão mais do que eventualmente eu tenha que perdoar de uma pessoa que, pelos seus erros, enganos e imperfeições, como eu os tenho, possa vir a desferir algo, um golpe, uma palavra que me possa machucar. O Senhor nos diz claramente que isto é próprio de espíritos satânicos. Se você não está perdoando, você não deseja levar a palavra do Senhor a sério, você não quer, isso é ruindade que Satanás colocou no seu coração, você se achega ao Senhor e diz, Deus, eu preciso de graça, eu não quero andar no caminho de Satanás, não quero ser manipulado pelo inimigo das minhas almas, da minha alma, porque ele não para nesse ponto. A coisa vai caminhando pior, muito mais quando ele o convence a falar mal dessa pessoa, esse seu desafeto, com uma segunda, com uma terceira, com uma quarta. Irmãos, é uma ação demoníaca sem fim. E nós somos chamados a pôr fim, porque Jesus veio para pôr fim às obras do maligno. Nós não podemos não perdoar, nós não podemos. É uma coisa que está lá no coração, machucou muito, você se coloca diante do Senhor e você diz, Senhor, eu estou aqui para o Senhor me encher da sua graça, e eu perdoo essa pessoa sobre o meu sentimento ferido, mude o meu sentimento, faça um milagre. O Senhor é aquele que transformou água em vinho, o Senhor andou sobre as águas, lá no passado o Senhor abriu o mar, a tua capacidade de lidar com fatores físicos, emocionais e espirituais, ela excede em muito essa questão que eu apresento ao Senhor. Portanto, Pai querido, eu te peço humildemente, me livre dessa rusga, e o Senhor livra. E o Senhor livra, e o tempo seria curto para contar outros exemplos pessoais pelos quais eu passei, e o Senhor livra. Esta é a verdade que eu tenho a lhes oferecer nesta noite. Antes de lhes contar mais um ponto. Irmãos, não ignoremos os ardis, as maquinações que Satanás traz sobre nós, para que leve vantagem sobre nós. Aos bereanos, leiam em 2 Coríntios 2, de 5 a 11, porque Paulo teve que se defrontar com uma situação, um pecado terrível no seio da igreja, e mesmo para com aquela pessoa, ele diz assim, olha, o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Ele leva vantagem sobre todo aquele servo e serva do Senhor que não querem perdoar. E ele termina, apóstolo Paulo, esse breve trecho que eu mencionei, dizendo, nós não ignoramos os seus ardis, as suas maquinações, as suas artimanhas, as suas armadilhas. Andar sem perdoar, amados, é ignorar o benefício que advém do perdão, de restabelecermos a nossa comunhão com o Senhor, que é rompida quando não perdoamos a alguém que pecou contra nós, e é colocar-se nas mãos de Satanás para que ele faça da nossa vida uma grande confusão. Então fica aí a palavra, irmãos, perdão sempre,
sempre no Senhor. E Paulo roga isso, ele geme, roga-vos, pois, irmãos, eu sou prisioneiro do Senhor. Olha, procurem diligentemente, se esforcem para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esta é a bênção do Senhor para nós que vivemos no seio do seu povo. Falando dos falsos mestres, ainda uma outra característica é que eles se recusam a reconhecer que Jesus veio em carne. Eu tenho uma dificuldade com esse texto, eu não sei exatamente ao que ele se refere. Isso foi algo que aconteceu lá no passado, eu já li a respeito de filósofos impertinentes no passado que não podiam crer e não queriam crer que Jesus tinha vindo em carne, incrédulos, lançando blasfêmias contra o Senhor. Nada me conseguiu dar uma sensação que eu imagino que eu teria tido sobre que fatos João está escrevendo lá em 1 João 4, de 1 a 4, quando ele diz assim, que é um sinal dos falsos profetas, que ele não confessa que Jesus veio em carne. Parece que existiam grupos filosóficos, eu não vou entrar nisso, poderia entrar, mas vai desviar o nosso assunto, e que eles estavam nos seus estágios iniciais, na época que João escreveu, e que diziam algo assim, não, na verdade, veio um espírito do céu sobre um homem, e depois, no momento de sofrimento na cruz, esse Espírito saiu dele. Na verdade, nunca aconteceu do Filho de Deus vir encarnado e estar na presença de uma pessoa. Eu fico assim um pouco, a minha convicção é um pouco afrouxada com relação ao significado disso. Eu penso, vou repetir Paulo aqui, eu penso que eu também tenho o Espírito Santo e o Senhor comunica conosco. Eu penso que o equivalente moderno é isso, porque essa é a minha luta, saber como contextualizar essa questão. Parece um indivíduo aí falando, eu não acredito que Jesus veio em carne, ninguém nem liga para ele. Na verdade, é isso mesmo. Eu não acho que Jesus existiu, não acho que... Muitas vezes é por falta de informação, por ignorância, por dureza de coração. Alguém dirá, mas é coisa do inimigo. Sim, mas não parece ter tanta gravidade quanto aquela que nós vemos esboçada no texto de João, de 1 João, que eu disse para vocês. A impressão que eu tenho é que esta expressão, este mal, ele equivale àquelas pessoas que fazem de Jesus, da sua palavra, da sua existência, da sua vinda em carne, uma história de carochinha. História de carochinha. Sabe aquela coisa? Isso é mais comum quando vai chegando o fim do ano, na época do Natal. Todo mundo fica assim tão apiedado daquele bebezinho pobrezinho nasceu em Belém. Todos ficam assim, e tem um Jesus lá meio peladinho, com um paninho em cima e o rostinho da Virgem Maria assim. E eu não estou sendo sarcástico, nós temos um presépio em casa muito lindo, e tem um muito lindo aqui com a igreja. Mas a impressão que dá dessas pessoas é que aquilo é tudo. Este é Jesus que me basta. Eu prestar aí uma certa devoção adocicada para a criancinha na manjedoura e acabou a história por aí. Não, Jesus não é aquele que veio como Senhor dizer para mim o que eu devo fazer para caminhar após Ele. Jesus não é aquele que tem autoridade sobre mim de dizer, você quer ser meu discípulo? Muito bem, morra para você mesmo, negue-se, negue você para você mesmo. Tome cada dia a sua cruz, com a graça que eu te dou, eu vou te ajudar a caminhar, mas você não vai viver mais para si, vai viver por aquele que por você morreu e ressuscitou. Lá em 2 Coríntios, em Romanos 5:25, o Senhor nos diz assim, é uma história diferente. O Jesus que veio, Jesus encarnado, Jesus que ressuscitou, Ele demanda daquele que realmente quer segui-lo, uma vida nova, uma vida que Ele nos dá e que nós a tomamos e a vivamos na sua íntegra pela sua graça.
naquelas historinhas lá do passado, adocicada, do Jesus que fazia passarinhos de barro, assoprava, os passarinhos saíam voando, isso é tudo. Não, não, não. Não, é a impressão que eu tenho, é que nesta aparente inocência do algodão doce, cor azul clarinho com cor de rosinha, está uma grande malignidade de levar aquilo que há de mais sério que Deus trouxe a este mundo para a nossa salvação, de levar como se foram historinhas para, nem criança dormir, criança para historinhas sem nenhum efeito, vamos fazer Papai do Céu, e ali acaba a religião da família. Fez o Papai do Céu, estou me referindo a uma linguagem muito doce, que alguns irmãos dizem, para ensinar as crianças sobre o momento de fazer oração, e aquilo acabou na oração na hora da mesa. Este não é o Jesus encarnado, filho. Jesus encarnado é aquele que entra na nossa vida, é aquele que determina os nossos passos pelo poder da sua glória em nós, é aquele em quem nós esperamos para a nossa salvação. Eu não sei se ficou suficientemente claro para os irmãos a minha teologia a respeito de João 4, de 1 a 4. Quero trazer para vocês o fato de que pessoas movidas por Satanás, ou endemoniados, ou pessoas em profunda opressão, sistematicamente eles resistem à palavra de Deus. Eles são daqueles que, como diz o trecho lá, um intermezzo, né? Quando Jesus deu a sua parábola, a parábola dos solos, ou a parábola do semeador, e depois ele deu a interpretação, e no meio tem um trecho fascinante do profeta Isaías, que Jesus repetiu quando foi arguído por um dos discípulos, perguntando: Jesus, por que o senhor fala em parábolas? E ele contou, e a razão é esta: eu falo assim porque o coração desse povo se endureceu e eles de má vontade ouviram a palavra de Deus. Fecharam os olhos e assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos, e não entenderão com o coração, e não se converterão, e eu não os curarei. É tremendo isso, é tremendo. Irmãos, quero dizer para vocês uma coisa. Uma vez ou outra quando nós nos reunimos em grupo, às vezes me dirigia a conversar: pessoal, o culto está meio monótono, estou vendo o irmão ali dormindo ali, um agarrou o seu ursinho, está dormindo ali no canto, e tudo, vocês lembram disso? E tudo. Eu queria dizer para vocês que eu não sou invulnerável a isso. Quantas vezes eu me lembro voltando de plantão, e às vezes mesmo sem voltar a plantão, às vezes o plantão foi diante da televisão no sábado à noite, assistindo aquele filme até altas horas da noite, e pela manhã, a hora do culto, tinha só a casca, não é verdade? Um espírito fisicamente, um corpo fisicamente cansado, e dava aquela pestanejada, e lá dentro, olhando para o relógio, aquele olho de Mr. Bean, se você já assistiu o filme do Rowan, sem se aguentar de olhos abertos. Isso é do homem, isso é de nós, é humano. Agora, sistematicamente, seja de olhos fechados, dormir, ou seja, trancar os ouvidos para não ouvir, isto é muito estranho. Isto é satânico. Vejam só, a palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, prevendo tempos em que viriam, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Tem que não aguenta a palavra de Deus. Não aguenta. Vai lá ver esse camarada pregar outra vez. Que coisa, está na hora, vai esfriar a comida lá da cantina. Ele tem toda a programação feita da sua vida, e ela não inclui parar e ouvir aquilo que o Espírito Santo possa lhe dizer através da sua palavra. Eles têm grande desejo de ouvir isto, sim. Eu estou lendo o trecho que eu disse para vocês, de 2 Timóteo. Eles têm desejo de ouvir coisas agradáveis, coisas que lhes convêm. Eles ajuntam mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos. Eles querem ouvir aquilo que faz coceguinha, aquilo que lhes dá prazer. E muito embora, muitas vezes, a palavra do Senhor, a exposição da palavra, nos traz grande prazer e alegria, essa não é a finalidade primária, não pode ser a finalidade primária de um pregador verdadeiro da palavra de Deus. Deixa eu ver como que eu vou agradar a congregação. Não, o Senhor nos dá muitas vezes palavra de exortação, palavra de admoestação, palavra de encorajamento, palavra que nos leve
que nos dá consolo, palavra que nos dá, Ele tem as suas formas de se dirigir a nós. Nenhuma forma é boa o suficiente, se nenhuma forma é boa e adequada o suficiente para te manter atento à palavra do Senhor, meu irmão, você está com um problema. Você está com um problema, existe opressão do inimigo, te dando sono na hora errada, para que você não ouça a palavra do Senhor. Essa é a conclusão a qual eu tenho que chegar. Eu tenho que chegar a ela, porque é sistemático, isso tem sido sistemático na história da igreja. Nos meus tempos de moço, e o pastor ficava tão tristinho com isso, lá nos tempos antigos existia um grupo de irmãos, era chamado Grupo da Calçada. Era tão afrontoso. Eu lembro tão bem, lá na Batista Unida do Braço, o púlpito era um salão reto, como essa capela aqui, e lá na frente aquelas portas grandes, amplas, depois de um tempo puseram um biombo ali para não ver o quê? Não ver o grupo da calçada lá fora. É o grupo do mocassim, sapatinho sem meia, camisa sem gola, e contando piada, e fazendo negócio, e falando sobre carro, sem ouvir a palavra do Senhor, desprezando afrontosamente a palavra do Senhor. Irmãos, isso tem um nome. Isso não é o homem, esse é o espírito maligno de Satanás e os seus anjos, porque ele sabe que enquanto ele mantém os nossos ouvidos tapados, ele manterá o nosso coração vazio da palavra que nos pode salvar. E isto é sério, isto é forte, isto é grave. Não posso na igreja, tenho trabalhado demais da conta. Louvado seja Deus. Eu nunca deixo de dar louvor ao Senhor quando alguém diz para mim: pastor, eu não tenho possibilidade de estar no domingo na igreja, porque agora a realidade mudou, não é? Eu não tenho possibilidade de estar na igreja porque é muito trabalho, eu não tenho possibilidade de ouvir o Zoom lá com o pastor João, porque eu estou trabalhando, etc. Mas escuta uma coisa, alguma hora você vai ter que parar diante do Senhor. Se o trabalho é tal que ele te escraviza de tal maneira que você não tem 40 minutos para ouvir a exposição da palavra do Senhor, questione isso diante do Senhor por amor à sua alma, não por amor à sua membresia na igreja, por amor ao destino da sua alma, porque você está sendo engodado por espíritos malignos, e você que o quer fazer sentir-se tão importante, tão nobre, que você não pode gastar tempo ouvindo aquilo que servos e servas do Senhor têm se esmerado em estudar, em aprender, em orar pela sua vida, para oferecer para você o recurso que pode mantê-lo firme nos caminhos do Senhor. Se essa é a tua troca, meus irmãos, você está fazendo a pior de todas as trocas, e ela é motivada pelo espírito satânico, o espírito do inimigo. Irmãos, pessoas que caminham nesses caminhos, elas se tornam como mortos. A palavra nos diz em Efésios 5, de 1 a 14, um texto relativamente longo, eu não posso lê-lo, mas é uma baixeza, é um nível de conversa deteriorado, são conversas ruins, é uma violência intrínseca, é ira, e é uma atmosfera pútrida, um meio tóxico. E sabe o que acontece? A pessoa, sob a influência do inimigo, ela repousa tranquilamente em meios assim, e ela não se dá conta de que ela está no meio de mortos. Por isso que o último versículo desse texto que eu me referi a vocês, que é Efésios 5, de 1 a 14, é o brado do Espírito Santo através de Paulo, diz assim: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Esta é a chamada. Esse meio tóxico, não fica fazendo, olhe o suficiente para perceber, e o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele convence para o filho: isto não é o meio onde você deve estar, arreda fora, sai, levanta-te dentre os mortos. Se você já adquiriu certos hábitos, se você já está entrando na linha de produção de pessoas que vão negar ao Senhor Jesus, caia fora, pede ao Senhor
Pai querido, tenha misericórdia de mim, me toma pela minha mão direita e me arrasta para longe deste lugar. É o que o Senhor está sugerindo que nós façamos ao dizer num verdadeiro brado: desperta, desperta tu que dormes e levanta-te dentro. Ah, mas Jesus andava no meio de pecadores. É verdade, ele andava no meio de pecadores e ele anunciava a palavra do Senhor com grande amor, e ele anda ainda no meio de pecadores, de meios tóxicos, como eu me referi aqui, gostei do termo, estou repetindo pela terceira vez, e para salvar pessoas. Ele está fazendo o trabalho dele, o Espírito Santo dele, e eventualmente ele terá pessoas mais fortes espiritualmente do que eu, do que você, para entrar nesses meios tóxicos, quarta vez, para resgatar pessoas que querem dar ouvidos ao Senhor. É muito diferente de, pela tua suscetibilidade natural, você está entregando os pontos e está se deixando matar por aqueles que são servos daquele que veio roubar, matar e destruir. Você não tem que permanecer no meio, afasta-te, diz a palavra do Senhor, e Cristo te iluminará. E não precisa ter pena dos que permaneceram lá na corja de inimigos de Deus, porque Deus ama os seus inimigos e Ele proverá os meios, eventualmente você, para libertá-lo, mas não permanecendo indiferente às barbaridades que se faz contra a pessoa de Deus quando se reúnem os escarnecedores. Eu quero dizer para vocês que a última característica que eu vou trazer e essa característica de todas elas, não é a última, é a penúltima. É a última que mais me preocupa, e a penúltima eu passarei por ela rapidamente, embora seja um dos aspectos mais tristes e dolorosos sobre o povo de Deus. É o fato de que Satanás é o grande assassino, ele é o Abaddon, o Apolion de Apocalipse 9:11. Ele é aquele que se opôs e que se opõe e batalha contra os servos do Senhor. É aquele que, como eu estava ouvindo o pastor Saião pregar essa semana, que se opôs às viagens missionárias de Paulo. Ele é o grande assassino, é aquele que se levantou contra Franz, o fazendeiro austríaco. Está lá o Rodrigo Neri, meu primo querido, que eu vi a última vez, era um bebezinho ainda. Tenho tanta vontade de te ver pessoalmente, Rodrigo. Tem uma filhinha linda chamada Helena, tocando piano. E tenho tanto desejo de vê-los, e vamos vê-los, vamos nos ver quando acabar essa pandemia. E Rodrigo deu essa excelente sugestão para nós, uma história verdadeira, o nome dele era Franz, um casal de fazendeiros, pequenas fazendas no interior da Áustria, como que esse homem sofreu por amor de Jesus. Dietrich Bonhoeffer, servo do Senhor, como foi enforcado. Família ten Boom, Corrie ten Boom, Betsy ten Boom, Casper ten Boom, quantos foram mortos barbaramente durante a Segunda Guerra Mundial, apenas para contar de um conflito bélico em que o mundo esteve envolvido. Quantos tem havido? E sistematicamente, homens e mulheres que professam a palavra do Senhor têm feito se cumprir a palavra que o Senhor nos diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, todo aquele que quiserem piamente servir o Senhor Jesus padecerão perseguições. É triste esse capítulo, e nós temos tantos exemplos mais próximos de nós, tantos exemplos torturados por amor a Cristo. O livro escrito por esse pastor romeno que esteve 17 anos em cadeias comunistas antes de cair a cortina de ferro, e assim por diante. O tempo seria curto para mencioná-los por nome, e é uma página tão triste, onde vidas são sacrificadas no altar do Senhor, como aquele irmão Gerardo, referido pelo pastor Shed, também chamado naquela cadeia onde ele havia sido posto, cadeia em Cuba, e descrita pelo poeta cubano Armando Valadares, aquele homem de Deus. Esse era o apelido dele, homem de Deus. Ele andava naquela cadeia, servindo os demais presos, cuidando dos feridos, lavando as roupas dos presos, tudo como uma premissa para entrar na vida deles
e anunciar o evangelho da salvação para aqueles homens. E era tão querido por todos os presos, insultado, batido, judiado, humilhado pelos guardas, até que o dia que uma rajada de metralhadora cortou o seu peito em dois, sem nenhuma razão. Ele veio para os que eram seus, a palavra do Senhor nos diz sobre Jesus, e os seus não o receberam. O mesmo espírito maligno que decretou e que causou a morte do irmão Gerardo, lá naquela prisão cubana, é o espírito que traz violência, que traz desprezo, que traz zombaria contra o jovem, que menciona o nome de Jesus lá na escola, lá na faculdade, que traz má fama para aqueles que querem andar uma vida de pureza ao lado do Senhor Jesus. Ele não mudou. Satanás ainda é o grande assassino. Ele é aquele que vai ser transfigurado na pessoa do anticristo, que em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12, é descrito como um que se oporá, que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração. Tudo o que se chama Deus, sou contra, não quero, desprezo. Isto não é aceitável, isso é coisa de gente com a cabeça atrofiada e outras coisas assim. São enganos de injustiça para iludir aqueles que perecem e acabam não recebendo o amor da verdade para ser salvos, e Deus os entrega à operação do erro, para que creiam na mentira e sejam assim julgados, porque não creem na verdade do Senhor Jesus. Coisa séria, muito séria. Mas eu disse para vocês, irmãos, nesse que eu creio, finais de tempos que temos vivido, o que realmente e que mais me preocupa é o glamour, é o brilho, é a atração, é a beleza dos falsos mestres e os prodígios que realizam e as palavras de encanto que encantam a tantos que eles proferem, e as pessoas os ouvem e os aprovam e os aplaudem e caminham ou percorrem distâncias enormes para vê-los, assisti-los, para ver os seus milagres. Irmãos queridos, você quer dar uma olhada em Mateus capítulo 24, o sermão profético, você vai ficar aterrado de ver como Jesus profetizou a vinda desses falsos profetas, apóstolos, falsos cristos, dizendo aos seus amados, em Lucas 6 diz assim: vocês meus servos, vocês são bem-aventurados quando vocês pronunciarem a minha palavra e vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, vos rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do meu nome, por causa do Filho. Vocês são bem-aventurados. Joia, você está no caminho certo, filho, é isso mesmo. Regozijem-se nesse dia e exultem, porque é grande o vosso galardão, porque assim eles faziam aos seus pais e aos profetas. Era assim que eles faziam. É o espírito maligno que existe para perseguir, nós falamos isso no item anterior, e que está aqui para trazer destruição e mais, para apresentar alternativas falsas àqueles que proclamam o Evangelho do Senhor Jesus. Igreja querida, o inimigo se apresenta como anjos de luz. Eu estou reenfatizando um dos itens anteriores, vocês se lembram. Eles enfatizam, mas o que me impressiona mais é que um grande número de pessoas poderão ser aliciadas, enganadas. Por que razão? Porque querem ver o milagre, porque querem ver a santidade, porque querem ver os fachos de luz, porque querem ver a beleza, porque querem ver o show que é aquele culto maravilhoso. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Nós servimos um Deus que enviou seu Filho amado para nascer numa manjedoura, não num palácio. Ele andava, ele não tinha parecer nem formosura. Ele caminhava entre os homens como uma pessoa comum. Ele não tinha onde reclinar sua cabeça.
Ele nunca se tornou notório pelos fachos de luzes, pelos aplausos, pelos aviões jogando papelzinho picado sobre a cidade, ou carregando faixas como fazem em Miami Beach, anunciando, Não, amados, não. Existe um aspecto show, existe um aspecto apresentação que tem engolfado o Evangelho do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por tudo aquilo que é bonito, tudo aquilo que é honroso, tudo aquilo que é de boa fama, seja isso que ocupe lugar no vosso coração, ótimo. Mas, meus amados, quando nós vemos milhões serem devotados, gastos milhões, na apresentação, na embalagem, enquanto nós que moramos aqui na Flórida, no nosso quintal, estão alguns dos países mais pobres do mundo, igrejas que se promovem os seus cultos locais, as belezas das suas paredes e a perfeição da música, do show, do culto, o que quer que seja, e que são indiferentes às missões onde a palavra de Deus é anunciada até os confins da terra. Elas não merecem a tua credibilidade. Mas ela faz missão. Eu quero saber, o pastor vai na missão? Ou ele fica no cockpit dirigindo as coisas? Isso não é uma crítica contra alguém que eu conheço, mas em tese, contra essas pessoas sobre as quais a palavra do Senhor nos faz a identificação com aquela besta que se levanta e que era semelhante ao leopardo, seus pés como os do urso e a sua boca como um leão. O dragão deu-lhe o poder, Satanás, e o seu trono com grande autoridade. Também vi uma das suas cabeças como se fora ferida de morte. Feriu de morte a cabeça da besta, mas a sua ferida mortal foi curada. E a terra toda se maravilhou e começou a seguir a besta pelo grande milagre, e adoraram o dragão, Satanás, porque ele deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta e diziam uns aos outros: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado também, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los e a subjugá-los, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, e esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Amados, nós vivemos em tempos de muita cautela, onde devemos exercer muita cautela. O Senhor nos tem dado um pequeno povo, e nós precisamos cuidar desse povo com a verdadeira palavra do Senhor. E o povo precisa se deixar ser cuidado com a genuína palavra do Senhor. Não se escantem, não se encantem com o brilho das luzes. Deus tem operado milagres no nosso meio. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Aquilo que é suficiente para que nós creiamos e sejamos salvos está anunciado e sendo anunciado pelos seus servos, aos seus ouvidos, ao seu coração. Reflita sobre tudo isso, meus irmãos, e a palavra do Senhor termina dizendo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você que está escrito, cujo nome está escrito no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Deus abençoe o seu coração. Ore por nós, para que Deus nos conduza. E no nosso ministério, essa semana, nós temos aí um grande desafio de passar os meios para as pessoas se prevenirem, eventualmente tratarem sobre essa pandemia terrível do coronavírus. Isso é anunciado no seio da nossa igreja, e você esteja à vontade para entrar em contato conosco para saber mais detalhes. Espero que todos entrem, todos se beneficiem daquilo que poderá ser muito bom. Deus abençoe, os guarde e as suas famílias. Amém.